Olá, tricolor! A diretoria do Fluminense confirmou que está indo em busca de reforços e nomes começam a circular nos bastidores. Mas antes de te contar, se inscreva no canal e já deixe o seu like nesse vídeo. Assim você fica sempre por dentro das novidades do time das Laranjeiras. A CBF definiu nesta segunda os árbitros para as partidas de volta das oitavas de final da Copa Betano do Brasil e a arbitragem terá o paulista Rafael Claus no comando. Não foi anunciado ainda o quadro completo da arbitragem, mas isso será conhecido até o fim do dia. O Fluminense, vale lembrar, foi prejudicado na ida por Anderson Daronco. O árbitro havia aplicado cartão amarelo para Felipe Melo por falta em Gabriel, mas, chamado a revisar o lance no VAR, deu o vermelho. O VAR, comandado pela paulista Daiane Muniz dos Santos, no entanto, não o chamou para conferir o lance em que Gabriel deu pisão deliberado em Ganso e deveria ter sido igualmente expulso. Se o discurso antes era evitar o inchaço do elenco tricolor para apostar em alguns jovens das categorias de base, não se pode dizer o mesmo agora. Embora Fernando Diniz prefira um elenco mais curto, a diretoria do Fluminense ligou o sinal de alerta depois de 4 jogos sem nenhum gol e acúmulo de resultados negativos, bem como atuações abaixo do esperado. O scout do Fluminense enviou algumas opções de mercado para a comissão técnica e conselho diretor. Diniz também fez indicações pontuais, visando reforçar o elenco a partir do segundo semestre, ainda mantendo otimismo em brigar pelas 3 competições em disputa. As posições ainda não foram definidas, mas um estilo tem se falado bastante nos bastidores. Um atleta rompedor, que tenha características de drible, como era o Luiz Henrique e ainda, como se espera que Keno faça quando tenha condições de jogo. O tempo é curto e o tricolor não pode se dar ao luxo de errar por conta das finanças. O Fluminense desfruta de um time com craques, porém, Diniz deseja ter uma reposição de qualidade no banco de reservas, principalmente com jogadores que já têm experiência jogando competição de pontos corridos. Com 4 jogos disputados na atual edição do Campeonato Brasileiro, o lateral esquerdo Diogo Barbosa pode atuar por outro clube na competição e está sendo monitorado pelo Flu. O lateral não deixará saudades no Grêmio e tem caminho livre para definir o futuro antes do contrato acabar. A validade do acordo vai até dezembro, porém é desejo das partes envolvidas no assunto que isso seja resolvido agora para o meio do ano. No Sul está todo mundo gostando dessa notícia, principalmente porque facilita o que já querem fazer. A oportunidade no mercado da bola é acompanhada de perto pelo tricolor das Laranjeiras e está sendo vista. Além de M12, o Jorge também está no plantel, porém se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. De vez em quando, Guga ou Alexander são improvisados no setor. Depois de conseguir o título inédito da Copa da França pelo Toulouse, o atacante brasileiro Rafael Ratão pode atuar em uma nova equipe na próxima temporada. Desde o início de 2023, Ratão, que fez boa temporada no futebol francês, vem recebendo sondagens de times brasileiros. Botafogo, Inter, Vasco, Fluminense, Corinthians, Grêmio e Cruzeiro perguntaram sobre a situação do atleta, mas sem avançar no interesse. Um possível retorno, no entanto, é considerado difícil no momento, pois sua prioridade é seguir atuando no futebol do exterior. Contratado pelo Toulouse em 2021, o brasileiro foi peça-chave na conquista do título da Ligue 2 na temporada passada e titular em boa parte da Ligue 1 em 2022-2023. No total, ele atuou em 61 jogos, marcou 19 gols e distribuiu 5 assistências pela equipe. Então, torcedor, acha que Rafael Ratão seria um bom reforço para o Fluminense? Reviravolta no Rio de Janeiro. Como já noticiamos há dias atrás, o atacante Marinho pode pintar a qualquer momento no Fluminense. O atleta, que foi afastado por indisciplina no Flamengo, provavelmente não voltará a atuar pelo clube, ficando livre no mercado. Fora dos planos, o jogador está em busca de novo clube e já tem interessados. O atleta foi especulado no São Paulo, mas até então não há nenhuma confirmação. O Flamengo está disposto a facilitar a saída do jogador e o atleta poderia dar preferência ao Fluminense devido ao fato de já estar adaptado ao Rio de Janeiro. Alguns torcedores do Fluminense não devem se lembrar, mas Marinho foi revelado pelo clube carioca. E apesar de já ter mostrado potencial no começo da carreira, seus números foram bem modestos.
Fez 8 jogos com a camisa do Flu em 2008, ano em que completou 18 anos, e não chegou a vencer e marcar gols. No entanto, neste momento o Fluminense demonstra carência em determinados setores da equipe principal e com a lesão do Keno, que deve demorar a retornar aos gramados, deve se preocupar em recompor jogadores na parte ofensiva. Desta forma, Marinho poderia ter mais espaço e com a confiança recebida pelo clube que o revelou, poderia reencontrar o seu bom futebol. Agora eu quero saber de você. Acha que Marinho tem espaço no time de Fernando Diniz? De retorno ao Botafogo após empréstimo ao Molenbeek da Bélgica, o volante Luiz Oyama ainda não tem futuro definido. O time do português Luiz Castro segue sem deixar claro seus planos para o jogador de 26 anos, que pode deixar o alvinegro a qualquer momento. Desta forma, muitos clubes da primeira e segunda divisão do futebol brasileiro têm entrado em contato com o time de João Testor a fim de saber a situação do atleta. Até o momento, o Internacional de Porto Alegre é o principal interessado no jogador, mas para isso, terá de vencer uma possível disputa com o Fluminense, que vem sentindo a pressão de um calendário pesado e um elenco enfraquecido. A torcida tricolor já se convenceu que o Fluminense precisa buscar reforços para chegar ao meio do ano em plenas condições de disputar títulos importantes, fazendo com que a diretoria se sinta pressionada a se manter atenta às oportunidades de bom custo-benefício que surgem no mercado. Excelentes notícias para o jogo de quinta. O Flamengo terá importantes desfalques para a partida, o que animou e muito a torcida tricolor. Everton Ribeiro tem chances remotas de disputar o clássico pela Copa do Brasil. No entanto, tudo dependerá de sua evolução nos próximos treinamentos. O camisa 7 não joga desde o primeiro confronto entre os cariocas na competição, no dia 16 de maio. Everton teve uma lesão constatada no músculo anterior da coxa esquerda. O lateral direito Wesley e o zagueiro Léo Pereira também não treinaram e são dúvidas para o confronto. Afinal, a dupla rubro-negra sofreu pancadas fortes na partida contra o Cruzeiro no sábado e sentem dores. Flamengo e Fluminense empataram em 0-0 no primeiro confronto e o vencedor da próxima quinta seguirá para as quartas de final da Copa do Brasil. Ficou definido pela CBF que Rafael Claus será o árbitro encarregado de apitar o duelo, o que incomodou bastante os tricolores, já que com o juiz no comando, o Flu tem simplesmente o dobro de derrotas em relação às vitórias nas 31 partidas comandadas por ele. Foram 9 vitórias tricolores, 4 empates e 18 derrotas, um aproveitamento de apenas 33% do time de guerreiros. E aí, tricolor, na sua opinião, qual posição o Fluminense mais está precisando de reforços? Quais desses nomes você acha que se encaixam bem na equipe? Deixa aí nos comentários. A qualquer momento voltamos com mais notícias do Fluminense.